Bom momento, pessoal. Vamos lá para a nossa quarta aula, que nós vamos falar sobre as regiões do Egito, da Núbia e da Etiópia, tá certo? No leste da África, e vamos percorrer aí praticamente 4.000 anos de história na aula de hoje, tá bom? Então, vamos começar falando, pessoal, do Antigo Egito, né, que é muito famoso, que muitos de vocês já conhecem, né, construíram grandes monumentos, tá aí as pirâmides de Gizé, né? Tem uma linha do tempo aqui sobre o Antigo Egito, né? Você vê que é importante a gente mostrar isso aqui, depois vocês podem ver com calma, mas como foi uma coisa muito longa, né? Então, a civilização egípcia, ela começa no ano 3000 antes de Cristo ou antes, né? E no ano 2750 antes de Cristo, tá certo, pessoal? É estabelecido o Antigo Império, né? E isso vai. O Egito só cai, acaba o Antigo Egito, né? Que é o Egito faraônico, com a conquista de Alexandre Magno, o Alexandre o Grande, né? Da Macedônia, né? No ano de, aqui não está marcado exatamente, mas por volta ali do ano 278, acho, antes de Cristo, né? Então durou aí milhares de anos, né? 2.500 anos mais ou menos. Para você, aqui em cima tem outros elementos, outros históricos para vocês irem comparando como foi uma coisa duradoura, né? Pessoal, o Egito é uma civilização que ele se desenvolve às margens do Rio Nilo, tá? Tem aí uma imagem de satélite do Rio Nilo, ele vai nascer aqui, esse mapa aqui, o sul está aqui, tá? Na esquerda, e o norte está aqui na direita, tá bom? Ele está virado, né? Ao invés de ser o norte em cima, o sul embaixo, está a esquerda e direita, né? Então, o Nilo vai nascer aqui na região dos Grandes Lagos, na África, ele vai percorrendo, né? Toda essa trajetória, vocês podem ver que até vai mudando aqui a paisagem, né? Era floresta e vai virando deserto, né? Mas em torno do Nilo, ó, ele é verde, porque é uma área irrigada, tá certo? E aqui o delta do Nilo, onde ele deságua no mar Mediterrâneo, né? Então, são povos, né, que se estabeleceram desenvolvendo agricultura, né, ao redor, nas margens do Nilo. Então, ele dependia, né, pessoal, da cheia do rio. No período de cheia, o rio sobe, aí ele irriga as terras na beira do rio, e depois ele desce, essa terra fica fertilizada, né, com sedimentos férteis, e aí você pode plantar. Então, mesmo no deserto, por isso que acontece isso daqui, você pode plantar, porque o rio fertiliza a margem, tá bom? Aqui um mapa, novamente para vocês, né? Você vê que ele nasce aqui na região dos Grandes Lagos, onde está o Quênia, a Tanzânia hoje, né? E tem dois Nilos, é o Nilo Branco e o Nilo Azul, né? Que o outro nasce na Etiópia, o Nilo Azul. E aqui em Khartoum, né, no atual Khartoum, no Sudão, se junta os dois em um, ele continua e vai desaguar lá no delta do Nilo, no mar Mediterrâneo, tá bom? Isso levou, pessoal, o filósofo, historiador grego antigo, né, Heródoto, a dizer que o Egito é uma dádiva do Nilo, ele é um dom do Nilo. Quer dizer, é uma dádiva, é um presente do Nilo, né? Que a civilização egípcia ela só existe por causa dessa dádiva que o Nilo, né, traz, que é a fertilidade, né? Mas, se a gente entrar nisso em mais detalhe, a gente vai ver que não é simplesmente elemento natural do rio, né? Porque, ao longo do seu desenvolvimento, a civilização egípcia foi melhorando as técnicas de construção, né, de diques, escavação de canais, né, que desenvolveu o sistema de irrigação ali. Isso existe até hoje, pessoal. Vocês podem ver aqui está o rio Nilo, né? E aí, que nem eu falei, as margens férteis e depois é deserto, né? Mas se vocês veem, ó, aqui, isso aqui é um canal, tudo bem? Aqui tem um outro canal. Então, isso existe até hoje. Quer dizer, o pessoal foi construindo canais que ajudavam a levar a água do rio para essas margens dos rios do rio onde eles plantavam, né? Então, será se é uma dádiva do Nilo? Parece que é não só uma dádiva, mas também é resultado da ação de homens e mulheres que construíram essas obras de irrigação, não é mesmo? Então é importante pensar nisso, né? O sistema de irrigação está na própria raiz do desenvolvimento da civilização egípcia, e ele explica como a engenhosidade humana conseguiu ir superando as dificuldades, né, e ir modificando a ecologia natural do vale. Então não é simplesmente a natureza do Vale do Rio Nilo, né, que proporcionou essa fertilidade, mas a ação de homens e mulheres que fizeram isso, né?
Os egípcios desenvolveram também a escrita hieroglifa, os hieroglifos, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Então, foi o primeiro país da África a desenvolver a escrita em torno lá do ano 4000 a.C. Então, vocês veem que é muito antigo, né? E aí, pessoal, é importante dizer que isso aqui é uma escrita, né? Não é um desenho, tá? Isso aqui vai se tornando símbolos cada vez mais abstratos, da mesma forma, mais ou menos, que a escrita chinesa também, né? Então, ele começa com um desenho e vai se tornando um símbolo abstrato, que representa outra coisa. Então, aqui é uma escrita, ó, tem as linhas, tá vendo? Você vai escrevendo, tá? Os hieroglifos, eles são importantes, pessoal, porque ele, como dependia, né, da questão da cheia e da baixa do rio Nilo, então ele é uma forma de comunicação que permitiu, né, essa escrita, as pessoas se comunicarem e desenvolverem, né, técnicas coletivas de enfrentamento desses flagelos, dessas adversidades, né? Então, é a configuração natural do Egito também que favorece essa criação, esse florescimento de grandes civilizações, né, centralizadas, com um poder centralizado no faraó e uma escrita, né? Então, entrando no Egito faraônico, que é essa parte, né, do Egito, né, liderado pelos faraós, um grande estado egípcio centralizado sob a liderança do faraó, né, ele acontece em torno do ano 3000 antes de Cristo, né? A gente viu lá na linha do tempo, na verdade, 2750, mais precisamente, né, antes de Cristo, né? E também esse fortalecimento do faraó, ele também favorece o desenvolvimento, né, da escrita, né, através da administração do Estado, né? Porque como é inconstante as cheias do rio, né, então tinha que ter um sistema, né, de estocar alimentos para poder, no período de bonança de alimentos, você estocava, e aí você consumia nos períodos que tinha mais seca, que não tinha tanta produção agrícola, né? Então, o faraó ele tinha que ter a capacidade de controlar ao longo de todo o império, que era muito grande, né, onde ele tinha esses recursos, né, para ele poder distribuir entre o país inteiro e racionar nos lugares, né, para poder utilizar em outros, naqueles lugares que estivessem mais seriamente afetados pela fome, né? Então, a organização econômica do Egito, né, se dá através desse Estado faraônico que desenvolve essa técnica da escrita para poder fazer isso, né? Tá aí o faraó Ramsés III. Ficou aqui meio ruim a minha telinha, né, para vocês verem, mas tá aí o Ramsés III, tá? Agora vamos falar um pouco das civilizações na região da Núbia, né? Da civilização núbia. Esses aí são estatuetas de lideranças núbias, de reis núbios, né? Pessoal, a Núbia é uma região que não é muito precisamente definida, né? Mas ela pode ser mais ou menos definida. Então, o Nilo, ele tem, ao longo do seu curso, uma série de cataratas, né? Então, aqui é a primeira catarata, segunda catarata, terceira catarata, aqui, ó, né? Quarta catarata, quinta e sexta, tá bom? São 6 cataratas. Então, a Núbia, ela é uma região que compreende desde aqui da primeira catarata, tá? Próxima à cidade de Assuã, que é uma cidade antiga no Egito, acho que já tinha na época, até, né, os confins das montanhas etíopes. Então, está aqui o Planalto da Etiópia, que é essa área mais escura, porque é mais alta, né? Então, até mais ou menos aqui, na fronteira aqui, dessa região mais baixa, que é mais clara, com o Planalto Etíope, é mais ou menos a Núbia. Então, quer dizer, tudo isso aqui, ó, muito grande, desde a primeira catarata até aqui, tá? Ela é, por essa geografia, uma região, deixa eu trazer isso aqui para cá, ela é uma região de um ponto de encontro, né, entre diferentes regiões. Então, ela serve, né, através do corredor do Nilo, que é navegável, que você pode, que possibilita uma viagem, né, mais fácil do que por terra. Ela serve de comunicação da região dos Grandes Lagos aqui ao sul, né, aí durante todo o Nilo até a civilização dos mediterrânea, né, das civilizações mediterrânicas. Então, a Núbia, ela é esse ponto de conexão, né? Aqui também fala Bacia do Congo, então a Bacia do Congo é esse outro pedaço aqui que vocês vão ver na aula com o professor Gustavo, né? Então a Núbia, ela é meio que esse lugar onde as diferentes culturas se encontram, né? Através do Rio Nilo, né? Até o ano 3000 a.C., a Núbia ela tinha uma cultura que era comum,
com o Egito, né? Não se diferenciava muito. E aí começa a se diferenciar, porque o Egito vai progressivamente se tornando uma sociedade agrícola, com muita densidade populacional. Então, como a agricultura no Egito é muito produtiva, ela permite o crescimento populacional e o crescimento concentrado num pequeno território, que é as margens do rio, né? O pessoal vivia ali, não se afastava muito para o deserto. Então, é muito denso, é muita gente habitando aquela faixa de terra. E a Núbia já é uma sociedade mais pastoral, né? Embora ela tenha agricultura também, mas ela também é mais pecuária, pastoral, talvez seminômade, né? Então, é uma sociedade de um lado mais pastoral e outra, né, essencialmente agrícola, que é politicamente centralizado o Egito também, enquanto a Núbia tinha diversos grupos, né, que eram mais ou menos independentes entre si, né? Essas duas civilizações, né, que foram se especializando nessas diferentes tarefas, então, historicamente, elas foram sendo complementares, né, que facilitou os intercâmbios mútuos, né? Essas estatuetas, pessoal, são arqueiros núbios servindo o exército egípcio, tá bom? Esse aqui é o primeiro mapa que se tem conhecimento, ele é um mapa de uma mina de ouro na Núbia, um mapa egípcio, né? Então, mostrando também que tinha esse intercâmbio, tá bom? Agora, falando do reino de Cush, que é um reino que se desenvolve ali na região da Núbia, né? Então, a gente falou que a Núbia era uma civilização mais pastoril, aí com o reino de Cush ela também se torna mais urbana, mais densa, né? E aí, durante muito tempo, a gente falou muito sobre o Egito, né? Sobre os artefatos egípcios e tal, e ficou um pouco esquecido que também o reino de Cush tinha uma civilização muito interessante, né? Eles faziam também pirâmides, essas são pirâmides de Meroé, né? Que era do reino de Cush, né? Fica no atual Sudão. Vamos ter que botar aqui de novo esse negócio, né? Beleza. Então, perdão, voltando, o reino de Cush, né? Ele né, nesse período entre 2450 a.C. e 1450 a.C., emerge, né, a cidade-estado de Kerma como uma força política dominante ali na região da Núbia, né, entre a primeira e a quarta cataratas, tá certo? Então, aqui a gente vê Kush, né, Nubian Desert, que é o deserto núbio. A primeira catarata, ela está aqui, tá? E a quarta catarata, ela está aqui, tá bom? E a cidade de Kerma é essa aqui, né? Então, a capital é Kerma, né? Que cresce e estabelece o reino de Cush. Na verdade, são os egípcios que chamam Kerma como Cush, né? E aí essas civilizações egípcia e Cush, né? Esses dois estados, eles intermitentemente eles entram em guerras, comércio, intercâmbio cultural, né? Um conquista o outro, tanto um quanto o outro conquistaram o outro, né? Mas também tempos de paz fazem comércio e intercâmbio cultural, são duas civilizações complementares e importantes, tá bom? No período que a gente viu os períodos egípcios lá na linha do tempo, do Novo Império, que vai de 1550 a 1070 a.C., a maior parte da Núbia, ela ficou sob domínio egípcio, né? O Egito conquistou a Núbia, né? E aí tem, no final desse novo império, tem uma desintegração do Egito, né? E aí os cuxitas, eles se reestabelecem, né? Na cidade de Napata agora, não é mais Kerma, né? Então, os egípcios e os núbios, como eu falei, né? Os cuxitas, eles entraram muitas vezes em guerra, mas também desenvolveram afinidades culturais e as famílias reais de ambos, elas casavam entre si. Mas a cultura, ela também era distinta, né? Os egípcios designam nesses desenhos aqui que eles fazem, né? Os cuxitas pelas roupas e pela aparência, que é diferente. Está aqui um rei de Cush pagando tributo ao faraó do Egito, nesse período em que ele estava subordinado ao Egito, tá bom? Então, você vê que ele, ó, aqui está um egípcio, tem uma certa vestimenta, né, que também é a peruca que eles usavam, o brinco, a roupa, e aqui o brinco, o cabelo, a vestimenta do cuxita é diferente, tá? Meu Deus. E aí, em 590 a.C., né, a capital é transferida mais uma vez para Meroé, né? E Meroé era chamada pelos gregos na época, né? Então todos esses povos estavam em intercâmbio, né? A gente falou isso na aula de metodologia, né? Os povos do Mediterrâneo, do norte da África. Os gregos chamavam Meroé de Etiópia, né?
que foi o nome que depois, nós vamos ver daqui a pouco, passou para frente, né? O reino de Cush foi conquistado mais uma vez pelos egípcios, e como os egípcios também foram conquistados pelos romanos, né? Vocês sabem disso, né? A Cleópatra e tal, ficou 600 anos sob domínio romano, e Cush também, né? Entre o século 3 a.C. e 3 depois de Cristo, né? Quando o reino se estabelece, né, reestabelece, né, no século 3 a.C., mas ele não dura muito mais tempo, porque aí Meroé é novamente conquistada e destruída pelo Império de Aksum, reino de Aksum, no século 4 depois de Cristo. E isso marca o fim do reino de Kush, né, que se desintegra em 3 estados distintos, né? Então vamos falar agora desse reino de Aksum, tá bom? Que é quem acaba conquistando Meroé, né? Ele surge ali mais ao sul do que era Cush, né? E conquista Meroé no ano de 330, né, depois de Cristo, por um período breve, e acaba herdando esse nome Etiópia, né? Continua sendo o reino de Aksum, mas a região, esse nome Etiópia vai passar para os descendentes do reino de Aksum, né, que foi dado no atual estado da Etiópia, tá? O reino de Aksum, ele se torna uma potência de primeira ordem, tudo bem? O poeta persa, né, que é o poeta Mani, ele diz que Aksum é uma das 4 grandes potências da época, né, junto com a própria Pérsia, Roma e a China, tá? E aí uma prova disso, né, é que, veja só, aqui nem está escrito, né, mas o Aksum ele fica mais ou menos aqui, em cima de onde está escrito Somália, né? E ele participava dessas rotas comerciais importantíssimas, que eram rotas transoceânicas aqui através do Oceano Índico, que conectavam a China com a Europa. Então, vocês já devem ter ouvido falar da Rota da Seda, que é assim vermelho aqui por terra, e também tinha por mar, uma rota que saía da China, passava pela Índia, Pérsia, Arábia, entrava aqui no Mar Vermelho, que é esse, e aqui Aksum dominava esse pedaço aqui, né? E aí passava pelo Egito, né, e chegava em Roma, né, ou em Constantinopla, que fica aqui, ou então em Roma aqui, né? Então, uma conexão de todo mundo antigo, né? E aí Aksum está numa posição privilegiada para participar dessas trocas, né? E se torna uma grande potência. A prova disso é que ele cunhava a própria moeda, então a moeda aparece aqui, né? Isso não é pouca coisa no mundo antigo, pessoal. Ele cunhava uma moeda de ouro, né, com a imagem aqui do rei, tá? Então mostra que era um estado desenvolvido. E essas moedas, como elas estavam presentes nessas trocas comerciais aqui, que eram trocas globais praticamente, elas foram escavadas, né, na atualidade foram encontradas essas moedas em vestígios arqueológicos em várias regiões, tanto aqui na Índia, como aqui na Palestina, né, aqui. Então, foi um reino importante, né? Ele também participava dessa esfera cultural greco-romana, né? O reino de Aksum, né? O grego chegou a ser uma língua franca lá, né? Língua franca, né, pessoal? É uma língua que nem o inglês hoje, né? Que é utilizado para falantes de diferentes idiomas se comunicarem, né? Uma língua que todos conhecem. Então, era uma língua franca, né? Que usava para se comunicar com outros povos, né? E o reino de Aksum ele se cristianiza também no século IV, né? Junto com quando muita gente está se cristianizando nessa época, né? Porque vocês sabem que Cristo nasce no ano 1, né? Do ano 0 para o ano 1, né? Porque a data do nascimento dele é que marca o início da era cristã, antes e depois de Cristo, e morre no ano de 33. E aí o cristianismo ele vai se espalhando, e é no século IV mesmo que ele se torna a religião oficial do Império Romano, né? Vocês devem conhecer essa história aí das vivências religiosas de vocês. E também o reino de Aksum também se converte ao cristianismo, né? A gente vai ver daqui a pouco como isso foi dado na Igreja Ortodoxa Etíope, né? No reinado de Caleb, o rei Caleb, a dominação aksumita ela atinge o ápice, né? E eles inclusive cruzam o Mar Vermelho, né? Em conluio, acordo com o imperador romano do Oriente, né, Justiniano I, para invadir, né, o reino imiarita, que é na Península Arábica, e punir o rei judeu Durnuas, que estava perseguindo cristãos na época, né? Aqui, se eu botar aqui, vocês vão ver que perseguindo cristãos, né? Vou deixar aqui de novo. Então, esse aí é o reino Caleb, né? Então, que acontece? Aqui, ó, isso aqui é o Mar Vermelho, né? Então, essa aqui é o reino de Aksum na sua máxima extensão, quando ele cruza o Mar Vermelho e conquista essa parte da Península Arábica aqui,
também. Que faz, inclusive, com que ele domine a entrada do Mar Vermelho, né? Ele tem as duas margens, e aí todo mundo que quiser passar por aqui tem que estar de acordo com Aksum, pagar tributo para Aksum. Por isso que ele domina essa rota comercial aqui, né? Porque tudo que vai passar por aqui, que é um ponto-chave, né? Tem que passar por ele, né? Então tá aí o rei Caleb, né? E aí o reino Aksum, como outros também, ele vai entrando em decadência, né? E no século X ele acaba sendo sucedido pela dinastia Agal-Zagwe, né? Mas essa dinastia ela dura pouco tempo, né? Séculos XI e XII somente. E Ekunu Amlak ele mata o último rei Zagwe e funda a dinastia Salomônida, né? Que foi dar origem à Etiópia moderna, inclusive, a Etiópia medieval e a Etiópia moderna depois, né? Então, esse aí é uma imagem do Agal-Zagwe. É interessante que o Império Etíope, né, você vê, eles dominam aqui o Zagwe, né, ele é sucessor, né, do Império Aksum, né, do Reino Aksum, o Império Etíope. Mas ele vai traçar de forma mais ou menos mítica a hereditariedade desse rei Amilak lá no rei Salomão de Israel e na rainha de Sabá, né, que são personagens bíblicos, né. Então, a origem mitológica, mítica do Império Etíope, né, é descrita dessa forma, né? Então, segundo a tradição deles, que é uma tradição judaico-cristã africana, né, está descrita nesse livro importante que é o Quebra Nagast, né? Aí vocês conhecem a história bíblica, né? Imagino que alguns de vocês conheçam, que a rainha de Sabá, que na Etiópia ela é conhecida como Maqueda, né? Mas na Bíblia nós conhecemos ela como rainha de Sabá, ela visita o rei Salomão em Jerusalém, né? Que é o rei de Israel, né? E isso está descrito na Bíblia, tá? Se vocês forem ver lá, tá? Não sei qual livro agora. Mas segundo a tradição etíope, né, africana, dessa visita teve um relacionamento, né? E a rainha de Sabá ficou grávida e gerou o Menelik I, que é tido como fundador da Etiópia no século X. Então, não é nem aqui o Yekuno Amlak, né? O Yekuno Amlak, ele se coloca como descendente do Menelik I. E o Menelik I, por sua vez, é descendente do rei Salomão e da rainha de Sabá. Então, eles estão justificando, né, um pouco assim, mitologicamente, o seu direito ancestral de governar com base em personagens bíblicos, né? Na realeza do reino de Israel, da Bíblia, né? E aí a tradição, né, também diz o seguinte, que aos 21 anos, Menelik também vai lá visitar o rei Salomão, né? Faz igual a sua mãe e vai visitar lá. E ele traz com ele a Arca da Aliança, que é uma arca que estaria guardado as tábuas dos 10 mandamentos, né? Ele traz isso para a Etiópia, que o pai dele, o rei Salomão, dá para ele, e reza a tradição, é religião, né, que essa arca está lá guardada hoje na Etiópia, tá bom? Esse aqui é o emblema, né, brasão imperial da dinastia Salomônida, que tem esse nome justamente por se colocar como descendente do rei Salomão, né? O símbolo é o leão de Judá, né, o leão da tribo de Judá, então tem essa tradição judaica, né? E aqui ele carrega uma cruz, né, o Império Cristão, né? Né, tem a estrela de Davi, que é um símbolo judeu também é dessa tradição etíope, né? E vocês devem ter visto isso daqui também nas imagens assim do movimento Rastafari, né? Rastafari, que eles reivindicam um pouco essa tradição também, né? Eles usar muito essa tradição da Etiópia, da religião etíope, né? Só que é um pouco diferente porque eles acham que o próprio imperador da Etiópia ele é a encarnação de Deus, né? Então, o próprio Menelik, assim como o último imperador da Etiópia, para os Rastafari, eles seriam a encarnação de Deus. Mas eles utilizam esses símbolos que são símbolos etíopes. Os etíopes não acreditam que o imperador é a reencarnação de Deus, né? Mas de qualquer forma, são símbolos etíopes, né? Então, isso tudo, né, a gente pode falar de um cristianismo africano, né, que eu acho que é uma coisa legal de trazer, porque é uma coisa que acho que pouca gente conhece, né? Então, a gente falou agora porque o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano no ano de 380, né? E um pouco depois, com o imperador Justiniano I, que é o mesmo que esse aqui, ó,
que fala lá com o rei Caleb, né, para eles invadirem a Península Arábica, ele divide, assim, organiza a igreja em sés episcopais, né, no Império Romano, ou metrópoles. Então, são 5 sés que são preeminentes, que é a de Roma, né, tá aqui, e a jurisdição dela tá nessa cor aqui, meio grená. Constantinopla, né, com a sua jurisdição aqui em turquesa. Antioquia, com a jurisdição em azul. Jerusalém, né, que é essa jurisdição em roxo. E Alexandria, né, com a jurisdição em laranja. Alexandria fica no Egito, né? Foi, inclusive, uma cidade fundada pelo Alexandre o Grande quando ele conquistou o Egito, né, no fim do período faraônico. Então, o patriarca de Alexandria, ele tem jurisdição sobre essa área aqui em laranja, né? E aí cada uma dessas séries tem um patriarca, né? O patriarca de Roma, Constantinopla, Antioquia e Jerusalém. Só que aqui, com a cristianização do reino de Aksum, essa área laranja ela se expande aqui mais ao sul, né? E o reino de Aksum, ele se cristianiza, e depois o Império Etíope, e a igreja deles, elas são subordinadas ao patriarca de Alexandria, né? Só que o que acontece? Em 451, existe um cisma, porque no Conselho da Calcedônia, o patriarcado de Alexandria ele se divide em 2, né? No Conselho da Calcedônia foi discutida uma questão lá de cristologia, que é da natureza de Cristo, né? Se ele é Deus e homem em um só, ou se ele é tanto Deus quanto homem. É uma questão mais ou menos assim. Eu não sei, não entendo disso direito, mas eu sei que uma parte do patriarcado de Alexandria, a maior parte do patriarcado de Alexandria não concordou com o resultado do Conselho da Calcedônia, e ele rompe com essas igrejas, né? Ele rompe. E, na verdade, deu origem a 2 patriarcados em Alexandria, porque uma parte aceitou o Conselho de Calcedônia e ficou com as igrejas, né? E a outra parte não. Essa outra parte é a maioria, né? E aí, desde o ano de 1451, então a gente tem uma igreja ortodoxa copta, né, baseada em Alexandria, que depois muda de Alexandria para o Cairo, e que se torna um cristianismo verdadeiramente africano, né, com um rito próprio, que é o rito alexandrino ou o rito egípcio, né, e cria essa tradição do cristianismo africano. A igreja ortodoxa etíope, né, que floresce junto com o Império Etíope, ela faz parte dessa igreja copta, né? Então ela responde a Alexandria, ela responde ao patriarca de Alexandria. Isso até 1959, recentemente, já no século XX, que aí o patriarca de Alexandria, ele dá o direito da igreja etíope de ter seu próprio patriarca, né? Que é o que a gente chama de autocefalia, ela se torna autocéfala. Céfala, cabeça, né? Auto de si mesma, então ela se torna dirigente de si mesma, mas ainda assim em comunhão total com a igreja de Alexandria, né? Então essas igrejas elas permanecem até hoje em comunhão total, embora cada uma tenha seu patriarca. Mais ou menos com o que acontecia com isso aqui, né? Que tinha também 5 patriarcas. Né? E aí, de todo modo, essas igrejas, né, tanto em Alexandria, que é no Egito, como a igreja etíope, né, com sede em Addis Abeba, na capital da Etiópia, elas representam um cristianismo africano, que existe desde a antiguidade, desde o ano de 1451, né? Ou até antes, se você pensar antes mesmo desse concílio, já tinha a igreja lá em Alexandria. Então, muito antes, pessoal, do colonialismo, levar ao missionarismo, né? Levar as missões para cristianizar os africanos, na época já colonial, né? 1000 anos antes, pelo menos, ou mais, tá? 1500 anos antes, né? Então, trata-se aí de um cristianismo africano. Essa igreja aqui que eu coloquei na foto é muito interessante porque ela é escavada na pedra, na rocha, né? Então não tem argamassa, tijolo aqui nada. Ela é escavada no próprio chão, né? E tem muitas dessas assim na Etiópia. Eles faziam essas igrejas, né? Então vocês podem depois pesquisar no Google. É muito interessante. Tá bom, turma? Então é isso por hoje. Obrigado aí pela atenção de vocês e até logo.